Olá, eu sou Juliana de Marques Vilela, sou graduada em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e venho hoje apresentar o trabalho Uso do Pré-Aquecimento dos Diásporos na superação da dormência das sementes de três acessos de butiazeiro. O orientador foi o pesquisador e doutor Adilson Tonieto, do DDPA Porto Alegre. Falando um pouco dos butiazais e do butiá dentro do DDPA, em 2008, uma equipe de trabalho entrou para o projeto para trabalhar com o extrativismo das áreas naturais de butiazais do Rio Grande do Sul. No entanto, o butiazeiro, né, e seus derivados, é protegido por lei no Rio Grande do Sul por ser uma fruteira, uma palmeira nativa em vias de extinção. Aí fica meio difícil fazer exploração comercial extrativista dessas áreas, né? Então, sabendo disso, foi-se atrás da ideia de montar pomares comerciais com butiá, mas esbarrou-se na dificuldade do butiá de gerar uma planta, uma muda rapidamente. Isso, na natureza ele leva em torno de um ano. Aí, com isso, em 2013, foi elaborado e publicado o protocolo de quebra de dormência das sementes do butiazeiro, né? Pelo Schlindewey et al. E aí, como posse dessas informações, foi para o seguinte passo, né, para elaborar um pomar comercial, que é atender as características agronômicas satisfatórias para atender e estimular um produtor vir formar um pomar único e explorar o butiazeiro, né, de forma comercial. E aí foi selecionado alguns frutos, né? E entre as características para selecionar esses frutos foi o tamanho deles, a doçura dessas frutas, né? Bem como o rendimento de polpa. Aí chegou nesses acessos de fruteira, né? Mas nisso precisamos fazer com que esses acessos selecionados respondam ao protocolo de germinação e tenham mudas rapidamente para fazer um pomar comercial. Aí veio a ideia do trabalho, né, que o objetivo dele é avaliar a resposta de três acessos de butiazeiros ao protocolo de superação de dormência já estabelecido, né, em 2013. E aí aqui nós temos na figura 2 os diásporos dos três acessos de butiá, e na figura 3 são as plantas desses três acessos ao final do processo de quebra de dormência e de germinação. Os butiás que foram selecionados dentro das pesquisas do DDPA com essa fruteira nativa foi o acesso A7, que está na figura 4A, que tem o maior diâmetro de fruto, né, 41,63%, um rendimento de 60% ou 600 gramas por quilo de fruta, né, e um Brix de 16 graus, é doce. O acesso B1 é o diâmetro de 27,9, um rendimento de polpa de 49 e um grau Brix de 13, que está na figura 4B. E na figura 4C nós temos acesso L1 com 27,76 milímetros, rendimento de polpa de 55 e um grau Brix de 14. A metodologia aplicada nesse experimento foi o protocolo de quebra de dormência de Schlindewey et al. 2013, o número de plântulas emergidas em 100 endocarpos, o índice de velocidade de emergência, o tempo médio de emergência e o delineamento aplicado foi em blocos casualizados, com 3 tratamentos e 4 repetições. E os dados obtidos foram submetidos à NOVA e ao teste de Tuck. Bom, a semeadura desse experimento iniciou com a coleta dos frutos na safra 2022-2023. Esses frutos foram lavados, medidos, pesados, despolpados e secos a temperatura ambiente. Depois foram semeados em gearbox preenchidos com areia esterilizada e umedecida com água destilada, como na figura 6A. Na figura 6B, nós temos a semeadura dos 20 diásporos por gearbox na areia. E na figura C, nós temos o recobrimento desses diásporos
semeados para manter a umidade como se fosse no solo ou nos vasos. Dando continuidade, o processo seguinte foi pesar esses gearbox que estavam identificados com o acesso e com a repetição e anotada essa pesagem, como na figura 7A. Na figura 7B, nós temos o ensacamento dos gearbox. Na figura 7C, nós temos o acondicionamento desses gearbox nos sacos na estufa de secagem. Por 21, elas ficaram 21 dias nessa estufa a 40 graus e semanalmente era verificada a umidade desse material. Isso era feito por pesagem, né, como na figura 7D, onde era reposta a quantidade de água igual ao peso que estava no dia zero da semeadura. Depois desses 21 dias, os gearbox foram transferidos para o germinador, que ficou lá na temperatura de 28 graus por 20 dias, mais ou menos, onde foi acompanhado o desenvolvimento da germinação dessas plântulas de butiá, semanalmente. Os resultados, então, na tabela 1 nós temos os 3 acessos e os dados para número de plântulas emergidas em 100 endocarpos e o tempo médio de emergência. O acesso que melhor deu resposta em número de plântulas emergidas foi o A7, com 57,5% de germinada, e o que menor resposta deu foi o L1, com 5% de germinação. O tempo médio entre os 3 acessos, estatisticamente, foi indiferente, não teve diferença estatística. E aí, então, a média de dias para fazer essa germinação desses 3 acessos foi de 21,8 dias. No gráfico 1, temos o índice de velocidade de emergência, né? Que o acesso que melhor respondeu foi o acesso A7, com 2,6% de, de emergência, né? De velocidade de resposta. E o que menos respondeu ao processo foi o L1, com 0,17% de velocidade de emergência. E o B1, ele fica na média dos 3. Bom, como conclusão, o trabalho demonstrou que nem todos os acessos de butiá respondem da mesma forma ao protocolo já pré-estabelecido para o Chilinevai 2013 para quebra de dormência, né? Então, ocorre a diferença. Já uma possibilidade do acesso L1 não ter respondido satisfatoriamente é que a variabilidade genética do butiazeiro é elevada, já que a polinização dele é cruzada, né? E não está selecionado com uma fruteira convencional, comercial, já conhecida. E o satisfatório foi que o acesso A7 é um material muito promissor, tanto em qualidade de fruta e rendimento de polpa, né? Quanto em resposta à germinação e produção em menor tempo e maior quantidade de mudas de butiá, para poder fomentar esse mercado e vir formar pomares comerciais, que é um dos objetivos para poder explorar o butiazeiro. Bom, aqui na figura 8 nós temos o desenvolvimento dessas plântulas ao final do processo, tanto de quebra de dormência quanto de germinação. Temos o L1 em areia, que tem menos plântulas germinadas, o B1, que tem a média de germinação, e o A7, que está em cinza. Aí a dúvida é por que cinza? É que durante esse trabalho foram experimentados outros substratos e outras embalagens também. Então, tem dados que já estão sendo publicados no Congresso de Fruticultura, Brasileiro de Fruticultura, em Pelotas, agora em novembro, né, vai ocorrer. E também os dados estão sendo compilados para fazer um artigo e daqui a pouco tem novas publicações. Muito obrigada. Meu contato de e-mail, agradeço da DPA, CNPq e a URGS. Obrigada.